Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 29 diz: Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Jesus Cristo, ele já nasceu rei. Muitos falam que ele era um mito, uma invenção histórica. Outros dizem que era apenas um profeta, um bom homem, um homem bom. Alguns dizem que ele é uma grande personalidade, um iluminado, um enviado de Deus. O mundo não leva a sério os seus ensinamentos e muitos dizem que são cristãos, não conhecem como ele é. O Senhor Jesus nunca poderia ser uma criação da mente humana, pois deuses criados por uma mente caída são piores do que o próprio homem. Na mitologia grega, por exemplo, vemos deuses brigando entre si, deuses machos e fêmeas que tiveram seus filhos e que o pai queria matá-los com medo deles se rebelarem e matarem por inveja os seus próprios pais, por poder ou por simples arrogância. Mas o nosso Deus, o único Deus, é diferente. Ele é o Criador que ama a sua criação e que dá sua vida por ela. A história do Senhor Jesus não é de ódio, e sim uma história de amor. Amor pela vida, amor pela criação, amor pelo homem. Não existe ninguém como Jesus. Existiu grandes nomes que ficaram na história, nomes históricos que permanecem lá. Mas se não houvessem esses nomes, a história se faria sem eles. Outros nomes surgiriam, outros vultos apareceriam, mas a história nunca, mas nunca mesmo se faria sem Jesus. O nome de Jesus permanece inabalável. Ou como disse certo autor desconhecido, o nome de Jesus permanece sozinho. Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, o homem que é sobre todos os homens. Não houve ninguém como ele, não há ninguém igual a ele e não haverá ninguém que se compara a ele. A sua defesa era a sua inocência, o seu modo de vida a humildade, sua arma a fé, tinha na sua palavra a vontade do Pai, a sua missão, a sua cruz, o seu objetivo, a ressurreição, a promessa, o amor, sua paixão. Ele é Jesus, não se pode compará-lo. Ele é único, pois que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como usurpação, mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tendo-se semelhante aos homens e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo se tornado obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, o seu nome permanece sozinho. Ele está muito além de um simples sonho, está mais elevado do que uma filosofia bem colocada, é mais forte do que uma ideologia bem fundamentada. Ele é o conselho da sabedoria, é o refúgio da formosura, é o consolo da perfeição, é a força máxima de todo o poder, é a base sólida de onde é sustentada a fé, é o alicerce seguro da vida do homem. Ele é o Senhor de
todo o universo, é o arrimo dos céus, é o pilar principal que sustenta todo o sistema universal. Ele é o Senhor e não há outro. Ele é inexplicável, mas mesmo assim compreensível e quer ser compreendido. Jesus, o seu nome permanece inabalável. Ele é o clímax de toda a perfeição. Ele é o ápice de toda a formosura. Suas palavras são os versos perfeitos jamais alcançados pelos maiores poetas. Sua ternura é sua coragem, seu amor a sua paixão, a cruz seu objetivo, a ressurreição a sua vitória, e tudo isso tendo o seu alvo principal em glorificar ao Pai e amar você. Ele te quer bem, deseja te chamar de amigo, ele quer te salvar. Jesus Cristo é o seu nome. Quem pode explicar o seu amor, quem pode definir sua bondade, ou quem pode alcançar seu pensamento? Seus atos são inagualáveis, seus passos são perfeitos, seu caminhar é seguro, seu julgamento é preciso, sua paixão é profunda e incomparável. Ele veio ao mundo para transformar um sistema e revolucionar o padrão humano. Seu agir incomodou reis e desnorteou religiosos. Sua ideologia combateu sofismas e sua filosofia de vida sustentou milhares, alimentou multidões e transformou homens comuns em verdadeiros heróis da fé. Mentes naturais não podem compreendê-lo, porque como pode um homem que nasceu numa manjedoura e cresceu em uma carpintaria pode exercer tão grande influência na humanidade e, sendo assim, transformar incultos em poderosos oradores, covardes em gladiadores da fé, mortais em imortais, rudes pescadores em arqueiros precisos que lançam flechas de esperança nos corações angustiados e sem expectativas? Jesus Cristo, o seu nome permanece inabalável. Ele confundiu os sábios, mas foi entendido pelas crianças. Ele desabonou religiosos, mas elogiou aqueles que eles chamavam de pecadores, os quais se arrependeram e mudaram de vida. Abriu os olhos dos cegos, mas tirou a visão de quem achava que estava enxergando. Ele é incrível, transformou pensamentos, mudou estilos de vida, impactou o sistema. Todos que o conheceram foram tocados por ele. Até a morte, quando cruzou seu caminho, teve que se prostrar diante do seu poder. Como carpinteiro de vidas, ele moldou corações humanos e deu um novo sentido para todos que creram em seus discursos. Mesmo com tanta popularidade, não se escondeu do povo e nem inferiorizou o seu próximo, e sempre tinha uma palavra que falava de vida e esperança. O nome de Jesus permanece sozinho, transmitia paz em cada olhar. Não existe ninguém igual a ele, nada se compara a ele. Tudo que tocou se transformou, fez de um simples jumentinho uma celebridade, fez de uma prostituta uma mulher agraciada, fez de um cobrador de impostos um doador de vida, e fez de uma rude cruz um instrumento de salvação, fez de um sepulcro uma testemunha ocular da sua ressurreição, fez da sua ressurreição a vitória sobre a morte e a esperança da vida eterna, fez da sua ascensão ao céu a promessa do seu retorno e a esperança de bilhões de vidas que acreditaram em suas palavras e levaram a sério os seus discursos. Jesus é o seu nome, e o nome dele permanece na história inabalável. Suas atitudes trazem conforto e consolo, suas palavras trazem fé e esperança, a única esperança para o homem. Sua conduta demonstra sua autoridade e seus feitos exalam amor. Jesus, o Cristo de Deus, o Emanuel que está
conosco, o príncipe da paz que faz cessar as nossas guerras interiores, o grande eu sou que nos livra das nossas crises de identidade, o caminho que nos guia por veredas tranquilas, o sumo pastor que nos faz repousar em verdejantes pastos, aquele que habita nas alturas e nos faz subir com asas como águias, o Deus forte que nos livra do laço do passarinheiro, a verdade que nos livra do engano da tentação, a vida que nos livra da morte. Ele é Jesus Cristo, a luz que ilumina os nossos olhos para que possamos enxergar o único pelo qual o homem pode ser salvo, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, o qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém e amém. Não tem como viver sem Jesus. Jesus Cristo. Todas as letras festejam quando escrevem o seu nome. O nome de Jesus permanece inabalável.